a lei, essa lei, né, a Lei de Inovação, eu digo que ela tem como tema, eu diria, principal até essa relação. Na verdade, ela procura trazer para o nosso país, né, trazer um cenário propício para a inovação, para o desenvolvimento industrial, eu diria, né, e desenvolvimento econômico do país, colocar o país dentro de um cenário, eu diria, mundial, né, de uma necessidade, vamos dizer assim, mundial, e uma necessidade, vamos dizer assim, do nosso país de atuar, como nós vimos na área de inovação, né? Como nós vimos aqui, acho que de todas as palestras e nessa última, o país ele vem, vamos dizer assim, ainda engatinhando, eu diria, nesse tema e nessa área, nesse setor, nesse tema de desenvolvimento e inovação. Apesar de nós termos uma lei, né, que nós vimos que é de 2004, a gente hoje ainda tem assim, muitas discussões e muita coisa a entender dessa relação, principalmente universidade e empresa. E até a relação, vamos dizer, órgão público com órgão público, né? Essa lei ela traz, né, então, esse cenário favorável ao desenvolvimento científico, tecnológico, ao incentivo à inovação, mas principalmente ao incentivo, eu diria, ao desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade para o nosso país. Ela vem, como nós sabemos, ao encontro da política governamental, né, uma política industrial, de desenvolvimento industrial, tecnológico e de comércio exterior também. Nós vimos que ela tem vertentes, né? Ela propicia o estímulo à participação das ICTs, né, e das universidades nesse desenvolvimento do país, no desenvolvimento econômico do país. Ela propicia também essa parceria estratégica entre universidade e empresa, incentiva a inovação dentro da própria empresa, quando o próprio governo ele coloca na lei que ele vai incentivar isso através da alocação de recursos. Eu diria que ela traz para a gente também uma circularização, uma circulação de recursos entre aquilo que é público e privado. A partir do momento que ele incentiva essa parceria, eu enxergaria ela como um instrumento para isso, né? O setor privado, a gente vê por várias vezes colocando que o governo precisa reduzir suas despesas para investir, né, ou alocar recursos para a iniciativa privada, né? Que nós sabemos que isso ocorre. Quer dizer, quanto mais o governo demanda recursos, ele dentro do país ele vai tirando isso da iniciativa privada. Essa lei, eu enxergo ela como uma forma dessa circulação de recursos, porque com essa parceria universidade e empresa, principalmente universidades públicas, né, os ICTs, as universidades públicas, essa é uma forma desse recurso ele ser transferido de um lado para o outro, eu diria que de forma otimizada. Então, assim, eu quero parabenizar até a AGIR, né, a Agência de Inovação da Universidade, parabenizar a professora Fabiana e sua equipe por esse seminário, por outros, né, que eles estão planejando. Eu já vi ali as metas daqui para frente, né, para 2012, e a gente vê que essa é uma forma também de inovação dentro da universidade. Só a agência, a criação da agência e a ação da agência dentro da universidade é um estímulo a essa inovação. Então, acho que assim, essa equipe, esses participantes, eles estão de parabéns. Eu acho que assim, as ações, os projetos, né, o que eles têm desenvolvido dentro da universidade, o mapeamento, como foi mostrado aqui, são importantíssimos. É uma forma de divulgação dentro da universidade, do estímulo, da mudança de cultura também. Primeiro, uma boa tarde para as senhoras e senhores. É com uma grande satisfação que eu recebi o convite da professora Fabiana, da AGIR, para vir aqui em nome da Marinha, dizer algumas palavras, principalmente sobre a parceria que se estabeleceu este ano entre a Marinha do Brasil e a Universidade Federal Fluminense. Antes, eu gostaria de falar um pouco sobre o sistema de ciência, tecnologia e inovação da Marinha do Brasil. O Centro de Análise de Sistemas Navais, do qual eu sou diretor, onde é que ele atua, e o modelo de gestão dele, que é um modelo de gestão que serve de exemplo na Marinha do Brasil. O modelo de inovação na Marinha do Brasil e, finalmente, a nossa menina dos olhos, né,
certo, professor Dalbello? Que é o nosso núcleo do Escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, junto à Universidade Federal Fluminense. Esse é um organograma que mostra o sistema de ciência, tecnologia e inovação da Marinha. E nós vemos aí o comandante da Marinha, que é a autoridade máxima da Marinha, e diretamente subordinado a ele temos o Estado-Maior da Armada e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, que a gente vê ali, EMA e SEC-CTM. E embaixo do SEC-CTM, as três instituições de ciência e tecnologia da Marinha, que é o CASNAV, o Instituto de Pesquisas da Marinha, que fica na Ilha do Governador, e o Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, que fica em Arraial do Cabo. O CASNAV, em linhas gerais, desenvolve tecnologia de informação, pesquisa operacional e criptologia. O Instituto de Pesquisas da Marinha, IPQM, desenvolve sensores e sistemas de armas. E o Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, o IAPM, ele se dedica ao estudo das ciências do mar. E ainda nós temos dois retângulos azuis, mais embaixo, que é o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e o Centro de Hidrografia da Marinha, que não estão diretamente subordinados ali à SEC-CTM, mas também são duas importantes instituições de ciência e tecnologia da Marinha. O Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, no qual nós nos inspiramos nessa parceria aqui com a UF, ele já tem um acordo de cooperação com a Universidade de São Paulo, com a USP, que já tem mais de 50 anos. Então, o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo, ele está dentro da USP. E nós não sabemos, quando a gente entra ali no Centro Tecnológico da Marinha, o que é Marinha, o que é USP. Está perfeitamente integrado, aí, fruto desses mais de 50 anos de cooperação. Aí eu queria frisar que foi um modelo adotado pela Marinha há mais de 50 anos. A Marinha não estabeleceu o seu Instituto Naval de Engenharia. O Exército estabeleceu o Instituto Militar de Engenharia e a Aeronáutica estabeleceu o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A Marinha optou por fazer uma parceria com uma universidade, que foi a Universidade de São Paulo. Então, todos os engenheiros navais da Marinha, há mais de 50 anos, que são formados lá na Universidade de São Paulo. E também, fruto dessa parceria, a Marinha desencadeou o seu programa nuclear para desenvolvimento da propulsão nuclear do submarino, e o desenvolvimento desse programa nuclear, ele só conseguiu ter o sucesso que ele está tendo, né? Hoje, o Brasil é um dos poucos países que domina o ciclo de enriquecimento do urânio, graças a essa parceria com a universidade. Uma outra forma de ver também o sistema de ciência e tecnologia da Marinha é ver aqui quem são os nossos clientes e quem são as nossas ICTs, né? Então, nossos clientes são os órgãos de direção setorial da Marinha, como o OPNAV, que é o órgão operativo, onde estão subordinados todos os navios, aeronaves e meios de fuzileiros navais, a Diretoria-Geral de Material da Marinha, que é responsável por comprar e desenvolver o material da Marinha, a Secretaria-Geral da Marinha, que cuida das finanças, a Diretoria-Geral Pessoal da Marinha, a Diretoria-Geral de Navegação, que é responsável pelas atividades da autoridade marítima no Brasil, né? Toda a parte de cartografia náutica e segurança da navegação é da Diretoria-Geral de Navegação, e o Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, todas as demandas de ciência e tecnologia desses clientes entram pelo Estado-Maior da Armada e, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Marinha, essas demandas são distribuídas para as instituições de ciência e tecnologia que eu já mencionei aí, que são aquelas elipses, aqueles círculos embaixo, né? E eu diria que o CASNAV, não é porque eu sou diretor do CASNAV, mas todos esses clientes têm projetos no CASNAV, né? Mais de um projeto, inclusive. E tem um projeto aqui que nós desenvolvemos com a Universidade Federal Fluminense,
que atende especificamente o setor da Diretoria-Geral de Navegação, que nós estamos desenvolvendo o primeiro simulador nacional de passadiço, utilizando simulação em ambientes virtuais, que é para treinamento dos alunos que vão se formar para servir na Marinha Mercante. Forte possibilidade de servir para uma parceria com uma empresa privada. Nós temos 2 documentos que normatizam o sistema de ciência e tecnologia da Marinha, que é o Plano de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha. Esse PDCTM ele estabelece todas as normas, procedimentos e orientações relativas à atividade de ciência e tecnologia. Então, nós sempre conversamos com o professor Dalbello que nós temos que seguir nossa parceria pautado nesse documento, assim como a Universidade Federal Fluminense também tem que seguir na parceria pautado pelas normas aqui da UF. E temos também o PROCITEM, que é o Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha. Então, todos os projetos de ciência e tecnologia da Marinha, eles têm que estar previstos nesse documento aí, no PROCITEM. Então, o simulador de passadiço que nós estabelecemos, nós estamos desenvolvendo com a UF, está previsto também nesse PROCITEM. Nós temos aí as diversas áreas de interesse, ciência, tecnologia e inovação da Marinha, e sempre chamando a atenção que essas áreas de interesse, elas têm sempre uma tecnologia dual embutida nessas áreas. Sistemas de armas e munições, ao mesmo tempo que é necessário para a Marinha desenvolver um torpedo nacional, o sistema inercial que fica dentro desse torpedo, ele pode também ter um emprego na área civil. Por exemplo, uma câmera que tem que ficar embaixo no helicóptero, essa câmera precisa ser estabilizada, precisa de um sistema inercial, né? Então, esse mesmo sistema inercial que vai servir para o torpedo, pode servir também para o emprego civil, uma câmera utilizada embaixo de um helicóptero. As outras áreas de interesse, nós vemos aí o ambiente operacional. A Marinha, logicamente, precisa conhecer muito bem o ambiente onde os navios e os submarinos operam, que é o mar, né? Cabe, então, ao Instituto de Estudos do Mar, Almirante Paulo Moreira, lá em Arraial do Cabo, fazer o estudo desse ambiente operacional, e já é tradicional, né, a parceria do IAPM aqui com a UF. Processos decisórios, essa é uma área que o CASNAV participa. Sensores de guerra eletrônica e guerra acústica, como eu já disse, é o IPQM. Desempenho humano e saúde, a Marinha resolveu estabelecer mais uma ICT, né, que vai ser uma ICT relacionada com a medicina. Então, é o Hospital Naval Marcílio Dias, ele está num processo de se tornar uma instituição de ciência e tecnologia nessa área de desempenho humano e saúde. Materiais, isso também é interessante para a nossa parceria aqui com a UF, né? Tem uma ICT aí na área de saúde. Materiais especiais, energia, a energia aí é muito voltada para a área nuclear, né? Que a ICT é aquele centro tecnológico da Marinha em São Paulo, arquitetura naval e plataformas para desenvolver os projetos de navios submarinos, a cibernética, tecnologia da informação e comunicações está muito ligada ao CASNAV, a nanotecnologia está ligada ao IPQM e a área nuclear também ligada aí ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Especificamente sobre o CASNAV, nós vemos aí 2 grandes áreas de atuação, que é o processo decisório e a cibernética. O processo decisório, nós aplicamos aí na área de pesquisa operacional, e naquele retângulo azul, a gente vê aí as várias aplicações da pesquisa operacional na Marinha, né? Avaliação operacional, avaliação de desempenho e utilização de sistemas logísticos, administrativos e operativos, avaliação de danos, desenvolvimento de táticas e seus procedimentos operativos, apoio à decisão, modelagem e simulação. A pesquisa operacional, eu diria que o CASNAV nasceu da pesquisa operacional. Há 35 anos atrás, os 3 oficiais formados em pesquisa operacional nos Estados Unidos fundaram o CASNAV principalmente para fazer a avaliação operacional das fragatas que foram
recém-obtidas pela Marinha, né? Isso há 35 anos atrás. Foram nossos primeiros navios com sistemas digitais. Eu acredito que foram os primeiros sistemas digitais a operar no país e assim nasceu o CASNAV, usando a pesquisa operacional. Depois nós passamos também a desenvolver várias atividades aí relacionadas à tecnologia de informação. Estão listadas aí o desenvolvimento de sistemas digitais operativos, sistemas digitais administrativos. O CASNAV tem uma grande expertise em gestão eletrônica de documentos. Inclusive, nós temos uma professora aqui da UF que está trabalhando conosco na informatização da documentação do Superior Tribunal Militar, né, do STM. E também os sistemas criptográficos, né? O CASNAV ele desenvolve uma criptologia própria, né? A Marinha não pode usar sistemas criptológicos comerciais, né? Então, nós temos que ter nossa criptologia própria e o CASNAV é responsável por isso. Também temos já uma parceria aqui com o Instituto de Matemática aqui da UF, a Escola de Matemática, para essa atividade. A gestão estratégica, como eu disse, é um modelo na Marinha, a gestão estratégica do CASNAV, usando controle de custos. O CASNAV ele não recebe recursos da Marinha, ele é uma organização que tem um contrato de autonomia de gestão, então nós temos que faturar para poder sobreviver e crescer. Nosso plano estratégico é pautado, claro, na liderança, na visão de futuro, na gestão participativa. Nós procuramos, como uma forma de incrementar nossa capacidade de gestão, de participar do Programa Nacional de Gestão Pública, o GESPública. O CASNAV já teve, por 4 anos, o reconhecimento na faixa de bronze. Não é fácil participar do GESPública, exige uma carga de trabalho enorme, o comandante Ventimiglia bem sabe disso. Nós temos que produzir um relatório grande lá para o Ministério do Planejamento. Depois nós somos auditados, né? Vem uma auditoria do Ministério do Planejamento para verificar o modelo de gestão do CASNAV e, finalmente, em alguns anos, nós conseguimos, então, esse reconhecimento da faixa de bronze. E temos também nosso modelo de gestão de qualidade, que é foco no cliente e a melhoria contínua. Aqui um pouco mais detalhado o nosso modelo de gestão, que é fortemente baseado no aprendizado institucional. Então, o nosso plano estratégico começa com uma análise do ambiente, elaboramos o plano estratégico, executamos esse plano estratégico, realizamos o controle, temos um conselho consultivo, um conselho técnico, temos as auditorias, algumas externas, como eu disse, do Programa Nacional de Gestão Pública, fazemos relatórios que são enviados para organizações externas ao CASNAV e aí obtemos desses relatórios análise crítica estratégica e temos o resultado da aprendizagem e fazemos os ajustes decorrentes. Isso parece simples, mas exige muito trabalho. Quer dizer, além do CASNAV ter que desenvolver os seus projetos, ele tem que seguir toda essa metodologia de supervisão, de relatórios, de análise e de ajustes decorrentes. Aqui nós vemos como é que estão posicionados, né, os escritórios de Ciência e Tecnologia da Marinha. Aquele primeiro escritório da Marinha do Brasil na USP, como eu disse, ele está ali junto com o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo. O CASNAV é o coordenador do núcleo do Escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação junto à UF, fica aqui no andar de baixo, né? O escritório foi inaugurado em março deste ano. O CASNAV é o coordenador, mas todas as instituições de Ciência e Tecnologia da Marinha são usuárias desse escritório, né? O CASNAV é apenas o coordenador para que o escritório possa funcionar, coordenador junto com a UF, né? Junto com a comissão da UF. E temos um outro núcleo de escritório também, que funciona na COP, o FRJ. E o IPQM é o coordenador. Aqui, especificamente sobre o núcleo do Escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, na UF, a gente vê que nós temos uma interação aí com a agência de inovação, com as escolas, os institutos. O caso do simulador é com o Instituto de Computação, e temos outros projetos aí com a Escola de Engenharia.
e também temos o Instituto de Estudos Estratégicos, que já está funcionando até há mais tempo que esse núcleo do Escritório de Ciência e Tecnologia na UF. O Instituto de Estudos Estratégicos era um antigo NEST, né? Núcleo de Estudos Estratégicos, tem o professor Brick, né? Tem lá funcionando aí, mais se relacionando com a Escola de Guerra Naval. Aqui são duas fotos que mostram a criação do núcleo do Escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação, exatamente aqui nesta sala que o acordo foi assinado com o professor Roberto Salles, o vice-almirante Ilques, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, e também, fruto da criação desse escritório, nós realizamos workshops em áreas de atuação das ICTs da Marinha e também nas áreas de interesse dos professores da UF. Foram dois grandes workshops que nós realizamos esse ano e colhemos vários resultados desses workshops. Foram assinados no dia 10 de novembro os termos aditivos número 1 e número 2 ao acordo de cooperação técnica entre a Marinha do Brasil e a UF. Então, o acordo é um acordo bem genérico, bem enxuto, e esse acordo, então, ele precisava ser normatizado. Então, foi assinado no dia 10 de novembro o termo aditivo número 1, dando todas as normas para funcionamento do escritório da Marinha aqui na UF. E o termo aditivo número 2 é o termo aditivo que estabelece o desenvolvimento do primeiro projeto de parceria da Marinha com a UF, que é o simulador de passadiço para a Marinha Mercante. Aí mostrando a assinatura dos termos aditivos lá na reitoria da UF, no dia 10 de novembro. E aqui mostrando a missão do núcleo do Escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha junto à UF. Aí nós podemos ver o propósito, que é o maior engajamento da sociedade nos assuntos de defesa e maior integração entre as instituições científicas e tecnológicas, o equacionamento da deficiência de infraestrutura de recursos humanos observada no setor de ciência, tecnologia e inovação da Marinha, disseminação das atividades da Marinha no âmbito da universidade, captação de capital intelectual para organizações da Marinha e implantação de uma mentalidade marítima na sociedade civil. Com grandes propósitos a serem alcançados, né? As tarefas do escritório, aí, essas tarefas são as tarefas que constam no termo aditivo número 1. Então, podemos ver aí algumas tarefas já estão em execução. Nós estamos identificando estudos, teses, projetos, atividades de pesquisa de interesse da Marinha no âmbito da UF, procurando planejar e coordenar a execução de projetos em parceria, propor participação em eventos científicos de interesse mútuo. Aqui é o modelo de funcionamento do escritório. O CASNAV é o coordenador do núcleo do Escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha junto à UF, e as demais instituições também usam, né, as demais ICTs, o IAPM, o IPQM, e participando aí da coordenação do escritório, nós temos o Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento, que é formado por representantes da Marinha e da UF. Então, nós temos aí o vice-reitor, temos o representante do reitor, que é o professor Dalbelo, nesse comitê, os diretores das ICTs, né, IAPM, IPQM, CASNAV, e esse comitê se reúne de 3 em 3 meses para deliberar sobre o funcionamento do escritório e o andamento aí dos projetos. E o escritório possui um coordenador, né, que é um oficial um oficial do CASNAV, é o coordenador do escritório, e apoiando aí o gerente dos projetos, né, o coordenador atua apoiando o gerente dos diversos projetos aí em execução nessa parceria. Um pouco mais das normas de funcionamento do escritório, ele estabelece aí no termo aditivo número 1
as atribuições do coordenador do escritório, do gerente de projeto, assessores do grupo de trabalho da UF, a constituição e atribuições do Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Marinha, composto pela Marinha e pela UF, a subdelegação de competência do SEC-CTM para os diretores de PQM, CASNAV e APM assinarem termos aditivos específicos para desenvolvimento de projetos de parceria. Isso quer dizer o seguinte, né? Se for identificado um projeto de interesse do IPQM aqui na UF, então esse termo aditivo para poder estabelecer uma equipe aqui na UF para trabalhar nesse projeto, ele é rapidamente assinado pelo próprio diretor do IPQM, junto com o representante da UF. Isso permite agilizar aí o estabelecimento de novos projetos. E também, no tema aditivo número 1, estão estabelecidas as normas sobre sigilo e propriedade intelectual. Isso também é importante aí para os pesquisadores que trabalham nos projetos, que tenham a transferência de tecnologia e distribuição de royalties. Isso também está normatizado. Aqui é a assinatura do tema aditivo número 2, que é do desenvolvimento do simulador de passadiço. Esse projeto, né, é uma parceria do CASNAV com a UF e também o Laboratório de Sistemas Integráveis da USP. Então, é uma parceria entre essas três instituições para desenvolver o simulador nacional em realidade virtual para treinamento dos oficiais da Marinha Mercante. A transferência de recursos se dá com a interveniência da FEMAR e da Fundação Euclides da Cunha. Foi estabelecido, nesse tema aditivo número 2, todo um plano de trabalho conjunto, né, estabelecendo o pessoal aqui da UF, são cerca de 10 a 15 pesquisadores aqui da UF, que vão trabalhar nesse projeto pioneiro, né, de parceria aí entre a Marinha e a UF. Tem todo um cronograma de trabalho estabelecido também. E aqui nós vemos o simulador nacional, aliás, o simulador de passadiço, que está em operação no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, o CIAGA. Esse simulador é um simulador que já tem aí cerca de 20 anos, foi um simulador importado e há necessidade de substituição, então nós estamos desenvolvendo um simulador nacional para substituir esse que nós estamos vendo aí. O mesmo simulador aí que já tem mais de 20 anos de operação, um simulador importado. Ele simula o passadiço, né, a estação de governo no navio mercante, então ele possibilita simular a entrada e saída do navio mercante dos portos. Outros termos aditivos aí que nós estamos estudando aí o estabelecimento, o termo aditivo número 3, que é um projeto de comunicações submarinas entre o IAPM e a UF, e fruto aí da possibilidade de estabelecer esse termo aditivo, já foi feita uma viagem dos alunos de engenharia de telecomunicações em um submarino da Marinha. Está aí o grupo de alunos aí que saiu no submarino. Realmente é uma possibilidade ímpar, né? Uma saída de submarino aí, acho que foi bastante interessante aí para o grupo de alunos. Esse projeto de telecomunicações também, ele se enquadra aí dentro daquela tecnologia dual que nós tentamos desenvolver aí para atender não só a Marinha, como também a sociedade civil. Então, ao mesmo tempo que esse projeto vai desenvolver equipamentos de telecomunicações para os submarinos, esses equipamentos também podem ser usados nas plataformas da Petrobras. Esse é um outro termo aditivo que nós estamos estudando estabelecer. Os entendimentos já estão bem avançados. É um projeto estratégico, um projeto de alta tecnologia, né, que é o desenvolvimento do rádio definido por software, RDS, né, rádio definido por software. É um equipamento de comunicações importantíssimo para as Forças Armadas, é um equipamento que
não está disponível ainda no Brasil, né? E seria um desenvolvimento de um equipamento de tecnologia de ponta. Outras atividades que foram desenvolvidas, fruto do estabelecimento desse núcleo de escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha na UF, são bastante atividades, né? Considerando que tudo começou tem 9 meses, né? Então, nós já estabelecemos as normas de funcionamento desse escritório, com o termo aditivo número 1, já estabelecemos o termo aditivo número 2 para desenvolvimento do simulador de passadiço, constituindo uma equipe aqui na UF, com pesquisadores aqui da UF, com mais de 10 pesquisadores, para trabalhar nesse projeto. Já tem um cronograma, vão trabalhar durante 18 meses nesse equipamento que não está disponível com tecnologia nacional. E já estamos estudando aí o estabelecimento de mais 3 termos aditivos, né? Além disso, foram realizadas essas atividades. O professor Geraldo fez uma visita lá na base aeronaval de São Pedro da Aldeia, para obter subsídios sobre a instalação de aerogeradores na região dos lagos. O professor Jorge Fernandes foi ao Instituto de Pesquisa da Marinha para identificar possíveis aplicações em sua tese de doutorado em nanotecnologia. Como eu já disse, a participação da UF, junto com a Marinha, no projeto do rádio definido por software. Os entendimentos do CASNAV com o Instituto de Computação da UF para cessão de um espaço para projetos de simulação. A gente vê que o simulador de passadiço é apenas um projeto dos vários projetos que a Marinha tem interesse em desenvolver nessa área de simulação usando realidade virtual. O início do mapeamento do domínio do conhecimento da UF nas áreas de interesse da Marinha, ou seja, a prospecção tecnológica, e a participação na visita da comitiva do Timor-Leste aqui na UF. A avaliação de aplicações em criptologia e de cursos de pós-graduação multidisciplinar junto ao Instituto de Matemática. Como eu disse, a criptologia é uma das principais atividades do CASNAV. Nós estamos trazendo a UF junto do CASNAV para a gente trabalhar nesses projetos de criptologia. Nós estamos avaliando, inicialmente, seria já este ano, já no ano que vem, em 2012, nós estávamos avaliando a realização do simpósio de pesquisa operacional e logística da Marinha. Esse simpósio ele é organizado pelo CASNAV. O ano que vem já será a 14ª edição do simpósio, o simpósio de pesquisa operacional e logística da Marinha. Ele é o 2º evento nacional de pesquisa operacional, né? Ele só perde para o simpósio de pesquisa operacional da SOBRAPO, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Então, esse ano foi realizado na Escola de Guerra Naval. Uma comitiva da UF foi convidada a participar desse simpósio de pesquisa operacional, exatamente para verificar a possibilidade de, pela primeira vez, o SPOM ser realizado num ambiente universitário, né? Ou seja, aqui na Universidade Federal Fluminense. Infelizmente, não será possível para o ano que vem, seria um pouco prematuro, né? Nós trazemos o SPOM o ano que vem aqui para a UF, chegamos a essa conclusão, né? O SPOM ele envolve uma participação de cerca de 500 pessoas do país inteiro, tem gente vindo até do exterior. Então, nós achamos um pouco prematuro fazer em 2012, mas nós temos esperança de fazermos em 2013, aqui na UF. O importante, né, nós conversamos muito isso com o professor Dalbelo, o importante é a gente fazer as coisas com calma, mas bem feitas, né? Então, esses 2 termos aditivos, eles demoraram bastante para serem elaborados. Como o próprio reitor, professor Salles,
manifestou, né, na assinatura do termo aditivo número 1, há uma grande preocupação de que tudo seja feito dentro das normas legais. Então, esses dois termos aditivos teve o parecer do procurador aqui da UF e também teve o parecer do advogado-geral da União, lá em Brasília, pela Marinha. Então, quer dizer, tudo claro, publicado no Diário Oficial, envolve transferência de recursos, né? Então, nós temos uma grande preocupação que seja tudo feito da forma como prevista nas normas. Estudamos também, esse ano, a possibilidade da criação do Centro de Estudos Tecnológicos Avançados. É um centro de estudos que nós teríamos que ter um apoio financeiro externo, né? Nós tentamos aí inicialmente com a Petrobras e seria um centro de estudos para podermos ter um espaço maior aqui na UF para desenvolvimento dos projetos da própria UF e também os projetos em parceria com a Marinha. Projeto de Lei 2177 de 2011, que estabelece o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós estamos estudando junto com a UF, que é um projeto de lei que permite, que incentiva, né, a inovação e o crescimento da indústria nacional. Então, interessa a nossa parceria. Estamos vendo também uma otimização da tramitação de projetos da Marinha junto à UF, ou seja, como podemos, dentro, claro, do respeito a todas as normas, mas como nós podemos estabelecer novos termos aditivos num tempo menor, num prazo menor para a assinatura dos termos aditivos. E, finalmente, a participação no Seminário de Inovação e Missões na Universidade, quer dizer, todas as atividades que nós fazemos na Marinha, nós estamos convidando a UF, e a UF também está nos convidando nas suas atividades que ela participa. Esse é um esboço do Centro Tecnológico de Estudos Avançados, que seria, então, aqui na Escola de Engenharia, e ainda um projeto que nós estamos buscando um apoio externo, né, um apoio financeiro externo para podermos realizar. Aqui a participação da Marinha na Niterói Naval Offshore, que foi realizada recentemente. E nós estamos vendo aí o stand da UF bastante movimentado, né? E nesse monitor de LCD foi feita aí uma demonstração de um simulador. Nós procuramos também disseminar todas as atividades que nós fazemos com a UF nos informativos da Marinha. Nós temos aí o informativo de pesquisa naval e na primeira página do informativo a inauguração do escritório aqui na UF. No stand da UF, né, na Niterói Naval Offshore, uma demonstração conjunta aí, Marinha, UF, de um projeto de simulador. As nossas perspectivas futuras é o projeto do radar definido por software, projeto de comunicações submarinas, o projeto de impactos de aves em aeronaves. A Marinha tem uma base aeronaval em São Pedro da Aldeia, opera helicópteros e aviões, tem um problema aí do perigo aviário e a UF foi consultada pela Marinha se havia algum especialista, né, em perigo aviário e o professor Dalbelo já nos indicou um professor, então esses entendimentos aí estão em andamento. Continuando aí o projeto de simuladores de treinamento para submarino de propulsão nuclear e o projeto de simuladores para apoio ao projeto submarino de propulsão nuclear. Então, essa parceria com a UF e com o LSI da USP, nós estamos desenvolvendo o simulador de passadiço, nós estamos querendo muito mais, né? Para o projeto do submarino nuclear e para a operação do submarino nuclear, a necessidade do emprego da simulação em realidade virtual. Essa simulação em realidade virtual, ela não vai ser transferida por nenhum país, porque nada que a gente precisa para desenvolvimento de submarino de propulsão nuclear, a gente consegue em um outro país, né? Tem que ser tudo desenvolvido
aqui no Brasil. Então, o uso da ferramenta de realidade virtual, nós temos que desenvolver essa capacidade aqui no Brasil e nós estamos, então, nessa parceria com a UF, com a USP, para adquirir essa capacitação. Eu acho que eu terminei, eu peço desculpa aí pela demora na apresentação, mas nós julgamos que seria necessário apresentar todas essas informações para que as senhoras e os senhores tivessem uma ideia de que, nesse pouco tempo que nós temos o escritório da Marinha aqui junto à UF, né, 9 meses, tudo isso que nós apresentamos foi desenvolvido aí nesse trabalho aí em 9 meses. Temos esperança de que faremos muito mais. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite em nome da Petrobras para esse evento. O tema inovação é de grande interesse da Petrobras e do próprio país hoje, né? Se você for ver, o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, ele mudou para Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme já abordado na mesa anterior. Isso demonstra uma política do governo mesmo de tornar o país não mais só um exportador de commodities, como foi comentado antes, mas também um exportador de produtos inovadores, de tecnologia, né? E assim alcançar um novo patamar de desenvolvimento. A gente não quer daqui a 20, 30 anos pegar um livro de história, por exemplo, e ler que a gente teve um novo milagre e em seguida uma nova década perdida e a gente perdeu a oportunidade de deixar de ser o país do futuro, né? Parafraseando aí a frase que o palestrante anterior já falou. Então, a ideia dessa apresentação, em primeiro lugar, é contextualizar aí a pesquisa, desenvolvimento e inovação, a tecnologia mesmo da Petrobras, e inserir nesse contexto a parceria entre a empresa e as universidades e instituições de ciência e tecnologia, né? Isso daí é um aviso que a Petrobras, como uma empresa que tem ações no mercado, né, tem o capital aberto, eu sou obrigado a colocar. Resumindo, a mensagem é só vocês não utilizarem as coisas que eu estou falando para especular no mercado financeiro. Bom, isso aí é um apanhado geral aí de onde a Petrobras tem a sua atuação hoje. Tá? Os quadradinhos vermelhos mostram onde a gente tem produção de petróleo ou gás. Os rosas, não sei se está dando para ver, mas a parte de distribuição. Verdes, os escritórios. E amarelo, negócios em geral, né? A nossa área de foco, você pega hoje a estratégia da companhia, ela quer ser uma empresa internacional, mas o foco ainda está mais na América do Sul. E só para ilustrar, em 2010, a receita bruta da companhia atingiu 121 bilhões de dólares. Esse slide a gente tem por objetivo mostrar aí a evolução da Petrobras nos últimos 10 anos, de 2000 a 2010, em números consolidados. Se pegar as reservas já comprovadas, de 2000 para 2010, ela aumentou de 10,4 a 16 bilhões de barris de óleo equivalente. A produção aumentou de 1,6 milhões de barris para 2,7 bilhões de barris por dia. A receita, você pode ver o incremento de 35 bilhões de dólares no ano para 121 bilhões de dólares. E o investimento, que parece que é o número mais impressionante, de 3,6 bilhões de investimento em 2000 para 43,4 bilhões de dólares em 2010. Pode colocar só mais um. E mostrando o valor de mercado da companhia, aumentou de 2000 a 2010 quase 9 vezes. Então, ele ilustra assim, um pouco do sucesso da companhia nesses últimos 10 anos, né? E qual é a nossa crença aqui, né? Como que isso aconteceu? Todo esse resultado de crescimento nesses últimos 10 anos, não só nos últimos 10 anos, mas da sua fundação, desde 1953, se eu não estou errando a data aqui, é resultado da nossa capacidade tecnológica. Então, para exemplificar, quando a gente teve uma crise do petróleo nos anos 70, a gente era um grande exportador de óleo do Oriente Médio, e aquele óleo ficou muito caro, um óleo leve,
o nosso parque de refino na época era para refinar óleo leve. A gente descobriu que o petróleo bom é o petróleo nosso, né? Então, e o nosso petróleo, maiores reservas de petróleo estavam no mar. Então, a gente tinha que produzir no mar, primeiro em águas rasas, depois em águas mais profundas, em águas ultra profundas, a gente teve que correr para o mar. Esse óleo que foi produzido lá era mais pesado, então a gente teve que mudar o nosso parque de refino para um óleo mais pesado, para poder refinar o petróleo que era produzido aqui. E como que tudo isso aconteceu? Só pôde acontecer porque a gente desenvolveu capacidade tecnológica. A gente teve que desenvolver tecnologia para produzir em água profunda. A gente teve que desenvolver tecnologia para refinar esse óleo mais pesado. E para tentar dar um exemplo mais recente, um exemplo mais presente hoje, o que está mais na moda é falar do pré-sal. Existe uma grande quantidade de petróleo abaixo de uma camada de sal e a gente tem que produzir esse petróleo que está lá. E o comportamento da rocha abaixo de uma camada de sal, ela não é igual ao comportamento da rocha dos campos que a gente tinha costume de produzir antes. Então, como que a gente pode produzir isso? Só desenvolvendo mais tecnologia. Aqui, esse slide também deixa uma pergunta no ar, né? A Petrobras é capaz de fazer tudo isso sozinho? Então, quando você está assistindo a televisão, aparece um comercial de TV da Petrobras agora, uma menina para na frente da câmera e fala, venha fazer com a gente. Isso já é uma mensagem de parceria, né? Uma das mensagens que ela passa é de parceria. Venha fazer com a gente. Então, podia passar mais um slide? Para a gente desenvolver essa capacidade tecnológica, a gente tem alguns princípios. Primeiro, falando do quê? A gente promove a inovação, a tecnologia, a pesquisa com alinhamento estratégico. A companhia tem determinados desafios que já estão estabelecidos na estratégia da companhia para cumprir aqueles seus objetivos estratégicos. E essa pesquisa e desenvolvimento, essas inovações só são, da pesquisa e desenvolvimento, né? Só são úteis se elas forem implementadas, gerarem de fato uma inovação. E como que a gente faz isso? Já começando a introduzir o assunto. Também através de cooperação, a gente não faz sozinho, a gente faz junto com as universidades, junto com fornecedores, junto com outras empresas, junto com instituições de ciência e tecnologia. E através de construção da capacidade local. Falando do primeiro ponto, o que? Né, parte de alinhamento estratégico e implementação. A nossa estratégia tecnológica, ela ocorre através de comitês, tem uma análise de ambiente interno, externo, e ela até gerar uma carteira de projeto, ela passa por alguns temas que estão nesses 3 eixos chaves que a gente chama, tá? Um de expansão de limites, um de agregação de valor e diversificação de produtos e um de sustentabilidade. Então, dentro desse eixo de expansão dos limites, temos os temas de novas fronteiras exploratórias, recuperação avançada de petróleo em campos maduros, reservatórios complexos, né, a parte de geologia de reservatórios já quando eles já estão em produção, sistemas submarinos de produção, que são a parte de equipamentos mesmo, que ficam embaixo d'água para produzir aquele poço. Produção e logística do pré-sal, né? A logística é uma questão bem importante na questão do pré-sal, porque esses campos estão muito afastados da costa. Então, a gente tem todo um processo aí de logística para levar equipamento, pessoas, trazer esse óleo para a costa, o gás para a costa. A logística do próprio gás, né? Otimização e confiabilidade e o refino. Dentro da área de agregação de valor, diversificação de produtos. Esse eixo aí é para ter produtos novos, né? Combustíveis, petroquímica, gás química, os biocombustíveis e outras energias renováveis, né? A Petrobras hoje não é uma empresa só de petróleo, é uma empresa integrada de energia. Então, atua na área de petróleo, desde a exploração, produção, o abastecimento e até mesmo em outras formas de energias renováveis, biocombustíveis e sempre de forma com responsabilidade social e ambiental, né? Por isso esse eixo de sustentabilidade que é tão importante para a gente também. 3 temas maiores hoje, o uso da água, né, e de efluentes,
você reutilizar aquela água que você está produzindo, ou reutilizar a água no refino e os efluentes. CO2 e outras emissões, né, a questão de capturar, né, ter uma forma de capturar e diminuir emissões, né, e a eficiência energética. Entrando aqui no segundo ponto, da cooperação e da construção de capacidade local, como que a gente utiliza os nossos recursos para inovação, né? A gente tem recursos financeiros e você tem que capacitar pessoas e criar infraestrutura, né? Aí que entra aquela questão da cooperação e da capacidade local. Então, assim, um apanhado geral das pessoas, isso eu estou falando do centro de pesquisas lá da Petrobras, tá? Essa é a distribuição de pessoal lá no centro de pesquisas. São 807 pesquisadores, 314 engenheiros e 506 técnicos de laboratório de planta piloto, né? E dentro desses, 26% são doutores, 48% mestres, né? E 27% no mínimo tem o seu grau de bacharelado. Se você olhar a distribuição da experiência do pessoal dentro da Petrobras, e isso se reflete no SEMPES também, existe hoje pessoal com menos de 10 anos de casa, representa 58% do pessoal da empresa. E quando você pega de 11 a 20, apenas 2%. E de 21 a 30, 31%. Então, se você pegar esse pessoal aqui de 21 a 30 ou mais de 30 anos, se eles se aposentarem, a gente vai ter uma perda de conhecimento muito grande, né? Tem um gap ali de 11 a 20 anos muito grande. Então, é muito importante para a gente trazer esse conhecimento dessas pessoas que estão de mais de 20 anos de experiência para esses novos de menos de 10 anos. E esse é um dado interessante aqui para o nosso tema. Se você pegar todo o histórico de parceria da Petrobras com instituições de ciência e tecnologia dentro de suas universidades, para cada pesquisador na Petrobras, já trabalharam em algum projeto em parceria 15 pesquisadores externos, assim, pesquisadores dessas instituições, né? Isso mostra o quanto que a Petrobras vem gastando em pesquisa e desenvolvimento ao longo dos anos, tá? Isso aumentou, primeiro ali em 2004, 6 vezes até 2011. E uma parte disso em universidades e instituições de ciência e tecnologia. Vai haver um gráfico mais na frente que vai mostrar esse percentual. E abaixo tem uma comparação do investimento da Petrobras com as outras instituições, aí as majors aí de petróleo. Você vê que ela está bem, se comparada com as Shell, Exxon, Total, Chevron. A que se destaca um pouquinho mais ali é a Petrochina, mas não só na área de petróleo, em qualquer área você vai perceber que a China está em um patamar superior em investimento e pesquisa. Dentro desse dispêndio de pesquisa e desenvolvimento, essa distribuição por área, né, 46% na área de produção, 11% de exploração, 11% meio ambiente, 22% na parte de abastecimento, né, que a gente chama de downstream, e uma parte ali menor em biocombustíveis, gás e energia. Essa proporção da produção não é só a questão de negócio. A pesquisa, todos os equipamentos na parte de produção, ele é naturalmente bem mais caro do que as outras áreas de conhecimento. Tá? Se você pegar de 2008 a 2010, um investimento de 2,6 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Esse aí é um gráfico que mostra a distribuição desse investimento. Você vê que 44% dentro da própria companhia, a outra parte dividida em 29% em instituições de ensino e pesquisa nacionais, tá? E 19% com empresas nacionais e 8% com empresas no exterior. 29% aí está escrito ensino e pesquisa nacionais, mas aí também estão incluídos outros institutos como o IPT, Embrapa, próprio, temos representantes da Marinha aqui, o EAPM, o CHM. E na questão da infraestrutura, como é que funciona aí a construção da capacidade local? A Petrobras investe em infraestrutura, em instituições de P&D e em fornecedores. Nossa expansão lá do nosso centro de pesquisa, né? Já existia
do outro lado da rua uma infraestrutura, ela foi duplicada para o outro lado ali, essa nossa construção pronta. E, fora o próprio SEMPS aqui no Rio de Janeiro, a pesquisa também é realizada em outros pequenos núcleos experimentais perto das unidades de operação da companhia. Então, a gente tem já em uma escala mais piloto, tá? Mais próxima daquilo que seria a nossa produção, eu refino. Então, só para introduzir aí a questão das parcerias da Petrobras, como é que elas surgem. A Petrobras tem uma estratégia tecnológica, ela vai ter uma série de desafios para cumprir. Isso vai gerar uma carteira de projetos que ou vai ser desenvolvida exclusivamente dentro da companhia, no centro de pesquisa ou nos seus núcleos experimentais, ou ela vai ser desenvolvida com parceiros externos, universidades, institutos de pesquisas e fornecedores. E, só para ilustrar aí, de 2006 a 2010, o investimento que foi feito de 1,2 bilhões de dólares, se eu comparar 2004 com 2010, esse investimento aumentou 10 vezes, e a gente teve que bolar uma estratégia. A gente já esperava lá em 2004 um crescimento grande, mas a gente esperava de 5 vezes, na verdade foi de 10 vezes. A gente teve que criar uma estratégia para desenvolver infraestrutura nessas instituições, porque naquele momento a gente queria fazer pesquisa, tinha que fazer pesquisa, mas como a maioria dos nossos parceiros eram instituições públicas, a gente conhecia ali que não existia laboratórios, facilidades que fossem de nível internacional naquele momento. Então, no momento inicial, investimos muito em construção de laboratórios, de infraestrutura nessas instituições, com menos projetos de P&D, propriamente ditos, e, ao longo do tempo, a gente diminuiria a infraestrutura, aumentaria a pesquisa. Já passamos ali um pouquinho do X da curva, onde os eixos se encontram. O mercado de petróleo, né, a produção e exploração de petróleo, ela é regulamentada pela Agência Nacional do Petróleo. E a pesquisa também é regulamentada por eles. Um fato que contribuiu muito também para o aumento da parceria da Petrobras com instituições de ciência e tecnologia e com as universidades, é que quando a Petrobras assina um contrato de concessão com a Petrobras, quando ela remata um campo de exploração e produção, caso esse campo tenha uma grande produtividade quando estiver produzindo, gerar alta rentabilidade, a gente paga uma participação governamental chamada participação especial para o governo. Caso esse campo, a gente tenha que pagar essa participação especial, a gente tem que fazer uma continha. A gente tem que pegar essa receita bruta que esse campo gerou, calcular 1% dessa receita bruta. Esse 1% é um valor que a gente tem uma obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, é quase que uma política aí do governo, através, na verdade, de um contrato de concessão, para obrigar as empresas de petróleo a investir em pesquisa nessa área dentro do país. E, no mínimo, a metade desse 1%, né, 0,5%, no mínimo, tem que ser em universidades e instituições de ciência e tecnologia. Isso fez com que o investimento que já existia, historicamente, da Petrobras, aumentasse, né? Aqueles números que a gente estava vendo ali aumentando de 5 vezes, 10 vezes. Também muito a contribuição foi dessa obrigação de investimento em pesquisa. Aí, para fazer face a essa obrigação que a gente já tinha desde 98, em 2004 a gente previa que ia crescer muito, a gente desenvolveu uma estratégia dois modelos de relacionamento com as universidades, com as instituições de ciência e tecnologia, que são as redes temáticas e os núcleos regionais. A rede temática, isso seria mais ou menos um desenho, um resumo de como funciona a governança, né, dessa rede temática. O desenho ali no canto em cinza é o desenho do SEMPS, né? A Petrobras é a administradora dos recursos. Ela sofre influência direta da regulamentação da ANP, e esses recursos também podem entrar complementando editais do MCT, da FINEP e do CNPq, né, em parceria com universidades e empresas. Aí, determinado tema, em torno de um determinado tema, a gente faz parceria com diversas instituições que formam uma rede e a gente implanta a infraestrutura física lá, né, constrói laboratórios, faz programas de formação de recursos humanos, desenvolve projetos de P&D
ou contrata serviços tecnológicos, tá? Universidades e institutos de pesquisa. Para exemplificar alguns temas, estudos de geofísica aplicada, escoamento multifásico, nanotecnologia, estruturas submarinas, na área ambiental, monitoramento ambiental marinho, mudanças climáticas, seriam exemplos aí de temas que eu não escrevi na apresentação, mas aí estou dizendo para vocês. O segundo modelo é o que a gente chama de núcleo regional. O núcleo regional, nesse caso, tem aquela governança, né, dos recursos que são administrados pela Petrobras, tem a regulamentação da ANP, a mesma questão pode complementar com recursos editais da FINEP, CNPq. A gente desenvolve projetos de pesquisa, a capacidade física, mesmo infraestrutura, projeto de infraestrutura, projeto de P&D. A grande diferença aí é que, em vez de gerar em torno de um tema, ela na verdade, são vários temas para atender uma unidade operacional da companhia. Então, é escolhida uma instituição e vários temas para atender uma unidade operacional da companhia. Por exemplo, o núcleo regional do Rio Grande do Norte, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o núcleo regional da Bahia, com a Universidade Federal da Bahia, do Norte Fluminense, com a Universidade Estadual do Norte Fluminense. E já mostrando um pouquinho do resultado disso, esse mosaico mostra umas fotos de algumas infraestruturas que já foram implantadas nessas instituições. Olhando aqui, já estou reconhecendo ali no Centro de Tecnologia do Exército, na PUC, na UFRN, no IPT, na UFRJ. E se você for ver toda essa infraestrutura já implantada, já inaugurada, se você calcular ali quantos metros quadrados, isso já está dando quatro vezes a área construída do CEMPES atual. Tá? O objetivo disso é transformar o Brasil num polo tecnológico de indústria de energia no século XXI. Tá? Então, corroborando aí com a ideia também do governo de transformar o país em um país inovador, né? Ganhar o I aí no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Petrobras tem uma visão que está alinhada com isso. A Petrobras não tem parcerias apenas com as universidades, os institutos de ciência e tecnologia. Ela também promove parcerias com fornecedores de tecnologia. Alguns deles já perceberam o movimento aí de parceria e já tem infraestrutura aqui dentro do Brasil, como a IBM, a Cameron, a Technip. E algumas delas estão trazendo suas instalações de pesquisa, estão colocando centros de pesquisa mesmo dentro do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, você já tem lá um prédio da Schlumberger funcionando, o da Baker Hughes quase pronto, a FMC já tem atividade de pesquisa lá, a GE está querendo colocar um centro de pesquisa lá, a USE Minas. E aí não é produção, não, é pesquisa mesmo para desenvolver produtos novos, produtos inovadores para a indústria do petróleo, aí, não só para a indústria do petróleo, outras indústrias que eles tiverem interesse. Né? Quais são os direcionadores de futuro agora para parcerias tecnológicas da Petrobras? Tá? Ela quer ter liderança na inovação da indústria de energia, quer aumentar a cooperação entre universidades brasileiras e internacionais, tá? Isso é muito importante para a gente. A gente quer que as universidades do exterior cooperem com as nacionais e as nacionais cooperem com as do exterior, né? Que, na verdade, não é uma questão de troca. Né? Para a gente não é só, então quer dizer que vocês querem que a universidade do exterior traga conhecimento para cá, a gente quer que vocês levem conhecimento para lá também, né? Senão a coisa não acontece. A parceria só acontece se for em duas vias. A gente quer atrair e reter recursos humanos para que haja pesquisa no Brasil, dentro das universidades e nos fornecedores. Da nossa experiência aqui de projetos de pesquisa, que é uma dificuldade que as instituições têm, é de manter uma equipe executora. A concorrência com o mercado aí das empresas é desleal, é difícil manter um pesquisador na universidade. Os investimentos em infraestrutura continuam, mas um pouco mais seletivos, dentro daquela curva que a gente mostrou, diminui um pouquinho
e, ao longo do tempo, aumentando o investimento em pesquisa e diminuindo o de infraestrutura. A gente quer aumentar, quer desenvolvimento tecnológico na indústria nacional. E outra questão aqui é muito importante para a gente, aumentar a cooperação entre fornecedores e universidades. Você vê o tema daqui, a interação entre a indústria e as universidades para gerar inovação. Todo esse parque que a gente está colocando aí nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia, a gente não está fazendo isso só para a Petrobras, não é só para desenvolvimento exclusivo para a Petrobras, não. A gente convida as empresas também a utilizarem esse parque, para ocupar também esses laboratórios com projeto de pesquisa dentro das suas áreas, não só na área de gás e energia, não. Tá? Isso é importante para a gente. A Petrobras aí é uma das indutoras aí de parceria entre as universidades, com os fornecedores e, pensando nesses direcionadores, uma indutora também para aumentar a cooperação entre fornecedores e universidades. Tentar transformar o país aí num país inovador e tentar colocar o país em um patamar diferente, né? Deixar, de novo, quase que plagiando a frase que já foi falada na mesa anterior, não, porque para o Brasil não ser eternamente o país do futuro, né? É isso aí. Primeiro, é um prazer estar aqui, agradecer o convite mais uma vez. Eu sou responsável por inovação, pesquisa e desenvolvimento na Ampla Energia e Serviços. Eu vou tentar resumir aqui um pouquinho de como se dá essa relação empresa-universidade na Ampla e os frutos, ótimos frutos que essa relação tem rendido para a gente. Vou contextualizar um pouco a Ampla hoje. A Ampla é distribuidora de energia. Ela distribui para 66 municípios aqui no estado do Rio. Ela faz parte do grupo Enel. Endesa é um grupo de origem italiana. Está presente em 23 países. E no Brasil, além da Ampla, a gente tem outra distribuidora no Ceará, além de 2 geradoras, uma térmica, outra hidráulica, e além de uma transmissora na fronteira com a Argentina. É realmente um grupo grande, internacional, e a Ampla hoje tem investimentos na ordem de, a Ampla exclusivamente, tem investimentos na ordem de 5 milhões por ano. Nossa carteira contratada está em torno de 30 milhões. São projetos que se dividem, são projetos feitos com as principais universidades do país, tanto a universidade, não só a Universidade Federal Fluminense aqui, a própria universidade, mas também o FRJ, PUC, USP, além de instituições de pesquisa como o LACTEC e CPQD. São instituições tanto daqui da região sudeste, quanto do sul do país e também do nordeste. Bem, falar um pouco da Ampla, se você vai fisicamente, essa relação da universidade, essa relação com a universidade, para a gente é extremamente importante e eu digo que é o ponto alto da nossa estratégia de inovação. Hoje, se você for na Ampla, você não vai encontrar nenhum laboratório. Só que, nos últimos anos, nós fomos continuamente reconhecidos, tanto revistas como Época Negócios, Revista Exame, nós somos continuamente reconhecidos como uma das empresas mais inovadoras do país. De que advém isso? Justamente dessa interação, dessa relação com a universidade e com centros de pesquisa. Apesar de não ter um laboratório interno próprio, o nosso laboratório espalhado pelas diversas regiões, junto com as universidades, institutos de pesquisa, permite com que a gente desenvolva tecnologias, consiga patentes e transforme isso em benefícios não só para os acionistas, mas também para os clientes. Além disso, a parceria com fornecedores é muito importante. A revista Exame elegeu uma das inovações da Ampla como uma das maiores inovações da década, né, dos últimos 10 anos aí, e foi uma inovação que a gente desenvolveu em parceria com fornecedores. E tudo isso
faz parte de uma estratégia realmente de parceria. Como é que a gente consegue isso? Eu acho que são 2 pontos principais que levam a gente a obter êxito nessa parceria com universidades e centros de pesquisa. A primeira é uma política de divisão de divisão da propriedade intelectual. Esse é um aspecto muito importante. Outras empresas, a gente vê até distribuidoras de energia que fazem pesquisa também, buscam fazer pesquisas em parceria com universidades, institutos de pesquisa, mas na hora de dividir a propriedade intelectual, criam um caso quanto a isso e acabam inviabilizando uma parceria que pode ser muito produtiva. Esse é um aspecto. Então, a gente divide igualmente a propriedade intelectual. Outro ponto importante também é a rede que a gente forma. Nós, anualmente, fazemos encontros de pesquisa e desenvolvimento, onde nós apresentamos as principais necessidades tecnológicas para universidades e centros de pesquisa de todo o país, e, a partir daí, colhemos propostas de projetos. Para você ter ideia, hoje, a empresa que é referência mundial em inovação aberta é a Procter & Gamble. Procter & Gamble tem 50% dos projetos deles, das inovações, vem de fora. Na Ampla, esse percentual é superior a 60%. A gente está em 62%, 63% das inovações vem de propostas de pesquisa que tiveram origem fora da empresa. Então, essa visão externa, essa competência externa que está no centro de pesquisa da universidade, a gente se mobiliza e desenha o nosso processo de forma a aproveitar ao máximo isso. É um desafio muito grande, mas que tem produzido ótimos resultados. A gente aborda os principais temas que são abordados, são temas que também são muito falados hoje: a questão de redes inteligentes, geração distribuída, fontes alternativas de energia, além de trabalhar projetos voltados à segurança do trabalho também, e eficiência operacional, além do combate às perdas de energia. Ou seja, são temas tecnológicos abrangentes que permitem, que levam projetos tanto na área de software quanto na área de engenharia e dão para a gente uma abertura, um leque tecnológico muito grande, o que faz com que a gente tenha parceria realmente com diversas instituições. A gente tem uma distribuidora de energia. Hoje a gente tem parceria em projetos, inclusive com o Instituto de Pesquisas Espaciais, no sentido de, por exemplo, entender o impacto dos raios que acontecem nas nuvens, os raios chamados raios intranuvens, para a gente entender o impacto desses raios na nossa operação. Então, são áreas de pesquisa bem diferentes e se nós tivéssemos pesquisadores internos, nós nunca conseguiríamos uma estrutura capaz de cobrir leques, disciplinas tão diferentes, tão abrangentes. Então, essa estratégia de inovação aberta tem sido realmente uma ferramenta fundamental do desenvolvimento da nossa estratégia e para o alcance dos nossos resultados. Bem, outro ponto importante que eu gostaria de destacar, além da própria Ampla em si, é um aspecto muito interessante do setor elétrico. A agência reguladora tem isso, eu acho que vai em linha também com o que estava sendo colocado na mesa anterior, uma iniciativa do governo e que tem bons reflexos também, que é a obrigatoriedade das empresas distribuidoras de energia no investimento de uma parte da receita em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje, 0,2% da receita operacional líquida das distribuidoras de energia devem ser investidos
em pesquisa e desenvolvimento. A distribuição de energia é um setor que é um intenso, de receita intensa, tem uma arrecadação muito grande. Uma distribuidora como a Ampla tem uma receita de 4 bilhões, então é um setor intensivo em receita. Então você consegue, a partir de um incentivo como esse, gerar volumes significativos de investimento em ciência e tecnologia dentro do país. Então é um investimento importante, são iniciativas, é uma iniciativa do governo, que é coordenado pela agência reguladora, mas que também tem um impacto positivo. Quando você soma as distribuidoras, é um volume de recursos significativos que são investidos em ciência e tecnologia aí ao longo dos anos. Bem, são 2 pontos importantes. Os frutos, nós hoje temos 15 patentes. Nós esperamos ao longo de 2013 e 2014 gerar mais 17 patentes e resultados de projetos que estão em andamento, e a partir daí gerar resultados não só no nosso próprio negócio, mas também com aproveitar esse conhecimento gerado, aproveitar essas patentes e gerar lucro também a partir de licenciamento de tecnologia, não só como aproveitamento do nosso próprio negócio. Eu acho que esses são 2 aspectos importantes, e eu acho que um terceiro aspecto importante também, aí não só sobre a Ampla, mas nessa discussão da relação das empresas com a universidade, é algo muito importante hoje que é um paradigma, basicamente, mas é um paradigma que tem se quebrado hoje. Hoje se conhece, se sabe que a ciência, a pesquisa e desenvolvimento não está diretamente ligado à inovação. Não há uma relação de causa e efeito. Ou seja, são disciplinas totalmente diferentes. Gerar conhecimento é uma disciplina. E inovar, gerar dinheiro a partir desse conhecimento é outra disciplina. Eu acho que isso, apesar de ser eu acho que isso é uma oportunidade enorme para o país. Se você pegar o ranking dos maiores, das empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, não coincide com o ranking das mais inovadoras. E eu acho que isso para o país se dá, é um caminho, porque se nós investirmos, se nós capacitarmos as pessoas para inovar, para empreender de fato, o empreendedorismo inovador, eu acho que a gente pode alcançar um grau de desenvolvimento de forma mais rápida, mais eficiente, apesar de recursos não tão grandes quanto de investimento em ciência e em tecnologia. O que eu quero dizer é que se nós aumentarmos a eficiência da inovação, mesmo não investindo tanto em ciência e tecnologia quanto outras potências, a gente pode dar saltos muito grandes. Hoje, você procura, 80% dos produtos são lançados no mercado. Isso no mundo todo não tem bons resultados. Se você for no Vale do Silício, o grau de mortalidade dos empreendimentos é alto, ou seja, a maioria dos empreendimentos não vai progredir. Da década de 90 para cá, o entendimento, a teoria sobre inovação e empreendedorismo tem evoluído. Hoje existe conhecimento, existe método para você inovar com uma assertividade melhor
E poucos países, mesmo se for nos Estados Unidos e Europa, países de referência, eles não sabem fazer. Ninguém no mundo sabe fazer direito, ninguém no mundo domina essa capacidade. Se a gente investir nisso, a gente pode dar um salto. Bem, acho que esses são os 3 pontos aí importantes que eu queria passar, um pouco sobre a Ampla, um pouco sobre o governo, através desse incentivo, e um pouco sobre essa oportunidade que eu, Vitor, particularmente acredito que exista, para que a gente dê um salto grande aí. Obrigado. Bem, assim, eu queria agradecer a participação dos palestrantes e de todos, né, aqui ficarem conosco até esse horário. Dizer assim, que o que a gente vê disso tudo nós estamos vendo no país e nessa relação universidade-empresa uma mudança de cultura, né? Podemos sentir pelo que foi apresentado aqui. Nós estamos mudando o nosso comportamento como universidade, né? Eu diria assim, aceitando até assim, porque estamos numa universidade pública, né? Então, nós estamos aceitando o privado e o privado, a iniciativa privada, aceitando também a participação daquilo que é público. Acho que estamos enxergando e passando por um momento diferenciado no país e que nos leva a isso. Então, assim, a empresa, eu diria, nós falamos muito em mudar a cultura dentro da universidade, mas também nós vimos uma pontinha da necessidade de mudar também a cultura da empresa. Se falou aqui na questão da empresa enxergar só lucro, né? Eu diria que ela pode continuar enxergando lucro. Esse lucro vai vir através dessas parcerias, desse estímulo, né, à transferência de conhecimento e à questão de se investir no desenvolvimento econômico, social do país com sustentabilidade. Com certeza isso vai trazer lucro para a iniciativa privada, né? Então, essa parceria é uma parceria de lucro, eu diria, para os dois lados. E o que eu vi aqui das apresentações, né, nós vemos sempre que o foco está no desenvolvimento daquele setor que está investindo, como a Marinha, né, uma área de defesa, ou a Petrobras, ou a Ampla, mas sem esquecer realmente do desenvolvimento social e econômico, sem esquecer de fazer, às vezes, uma parceria até paralela com isso, como disse o contra-almirante, né? A Marinha faz investimento, desenvolve, mas passa para a Petrobras. A Petrobras passa para, vamos dizer, para uma sustentabilidade do país, para um desenvolvimento econômico também, que traz o desenvolvimento social, né? A Ampla, vamos dizer, com suas características, né? Eu vi aqui essas questões, né, da Ampla colocada aqui muito bem, né? Você colocou que pedir desculpas, né, por sua apresentação, mas ela foi, eu diria, objetiva e acho que transmitiu para todos nós realmente assim o propósito da Ampla e também que ela está com o mesmo foco, né, de desenvolvimento, de inovação, mas com muita responsabilidade com o nosso país. Bem, eu gostaria, então, de agradecer, né, a Ampla, né, o Vitor, que a representou, o contra-almirante, né, representando aqui a Marinha, o nosso diretor do CASNAV, né, uma parceria muito, com certeza, profícua dentro da universidade, aqui na engenharia, e o Alexandre, né, que representa a Petrobras, que é a nossa parceira aqui, né, forte dentro da universidade. E, então, eu agradeço aos senhores e eu dou por encerrada a mesa. Obrigado também, né, pela deferência, Fabiana.